Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte que deu play no HistoryCast. Apresentamos hoje no nosso podcast sobre o mito da democracia racial na obra de Gilberto Freire. A gente conta com a presença dos nossos interlocutores Ricardo Marques e Felipe Martins. Olá, caros ouvintes, um salve meu amigo Felipe. Hoje nós vamos tratar do tema mito da democracia racial em Gilberto Freire. Para isso, vamos contar com a participação super especial do professor Henrique Borralho. O professor Henrique possui graduação em História pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em História pela Unesp, doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado em Teoria Literária pela UFRJ. É autor de diversas obras, entre elas Uma Atenas Equinocial, A Literatura e a Fundação de Maranhão no Império Brasileiro, Versuras, Poemas, Contos e Crônicas e Versura, Ensaios. Boa noite, professor Henrique. Eu agradeço muito, senhor, por ter aceitado o convite. Como eu disse anteriormente, o tema da nossa conversa de hoje é Mito da Democracia Racial, baseado no pensamento de Gilberto Freire. E eu gostaria que o senhor fizesse um breve panorama para os nossos ouvintes que não têm muito contato com essa obra, sobre, no caso, a Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire. Boa noite. Gilberto Freire é um pernambucano, nascido no final do século XIX, e ele compõe um grupo, digamos, prefiro chamar de um enredo, chamado dos Intérpretes do Brasil. Bom, isso não é fechado, mas, grosso modo, se arrola a figura dele, a figura do Sérgio Buarque de Holanda, a figura do Celso Furtado e possivelmente também do Florestan Fernandes. É claro que havia outros também antes dele. Você tem ali o Oliveira Viana, Capistrano de Abreu, você tem também, por exemplo, no final do século XIX, o Euclides da Cunha com os Sertões. Então, essas possibilidades interpretativas, elas sempre existiram. Agora, dentro de uma nova sociologia interpretativa, com esse viés que se dá a partir desses autores da década de 30, isso é completamente novo, digamos assim. Novo porque você inaugura uma nova fase que rediscute a noção de identidade nacional, repensando muitos dos lugares consagrados sobre a identidade nacional no século XIX, sobre a ideia de brasilidade que havia colocado lá. Então, por isso que é nova, sobretudo sob aspectos muito, digamos, delicados, como é a mestiçagem, que eu vou começar a abordar agora na figura do Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala não é a única obra dele, mas é com certeza a mais importante e a mais conhecida, sobretudo porque ela é um marco, é um pilar de uma interpretação sociológica sobre a condição brasileira, que se distingue muito de um traço cultural estabelecido no século XIX. O que se estabeleceu no século XIX? Que nós estávamos fadados, a partir das teorias racistas de Gobineau, de Lambrusco, e daquilo que a Lila Schwartz vai chamar de espetáculo das raças. Esse debate do século XIX, a ideia de que nós éramos, a partir de uma concepção antropológica ligada à medicina legal, nós éramos afeitos ao atraso porque nós éramos, por excelência, um país mestiço. Então havia uma concepção de que a mestiçagem ela degenerava, na verdade, as raças, porque ela é um processo que esmicuía, quer dizer, é um processo que misturava complexificações de uma raça dita pura, que seria branca, ou de outras raças inferiores, como se considerava, que era o caso da negroide, de origem africana, e até mesmo a autóctone daqui de origem mongolode, que seria os povos indígenas. Então a mestiçagem ela era vista como um elemento negativo. Por que ela era negativa? Porque, na verdade, ela era um processo que misturava composições civilizatórias e culturais extremamente distintas entre si. Uma europeia, uma africana e uma, digamos, autóctone, que seria os nativos, índios, no sentido de um termo europeizante, e indígenas, que é um termo que se atribui para todo aquilo que é nativo. Então, indígena pode ser indígena africano, indígena asiático, indígena americano, porque indígena é uma nomenclatura que se refere àquele que é próprio da terra. Qual é o elemento colocado, de novo, na obra Casa Grande e Senzala? É a positivação de nossa mestiçagem, a partir de uma teoria extremamente emblemática, colocada por Gilberto Freire, que é da teoria da democracia racial. No que constitui essa teoria? Essa tese, ela não nasce com Gilberto Freire.
Fique bem claro isso. Ele se apropriou da literatura dos viajantes do século XIX, que passaram pelo Brasil e que haviam advogado o princípio de que no Brasil não poderia se configurar um conflito racial tal como, por exemplo, poderia ser estabelecido nos Estados Unidos, por conta da colonização inglesa, e os ingleses haviam estabelecido um processo, entre aspas, tardio nesse contato com a África, embora tenha se transformado depois num grande império marítimo, mas os portugueses, por esse contato estabelecido desde o século XIV, com as rotas comerciais e com esse contato, os portugueses seriam muito mais afeitos à diversidade e interação racial, porque o contato estabelecido com as civilizações africanas era de longas datas. E, sobretudo, porque, no caso da Península Ibérica, ela havia sido conquistada e dominada pelos muçulmanos, também chamados de sarracenos e mouros, ao longo de 700 anos. Então, esse contato estabelecido com os mouros havia estabelecido um processo de convivência, entre aspas, harmoniosa, claro que não foi, mas deu aos portugueses um processo de legibilidade, de compreensão cultural, muito mais do convívio, da adaptação, do que do confronto, como no caso dos Estados Unidos. Então, se apropriando de ideias como da literatura dos viajantes do século XIX, que afirmavam que não encontraram aqui conflitos étnicos e sim problemas econômicos, eles advogavam que no Brasil não havia um problema racial, que essa questão da raça, a partir da condição de ser escravizado, não se constitui um apartheid social tal como nos Estados Unidos. Então, se apropriando dessa ideia e lançando mão de instrumentos como diários, como cartas, fazendo uma espécie de inovação do ponto de vista documental e metodológico, ele se embrenha numa perspectiva de uma sociabilidade que teria dado ao mundo um resultado muito sui generis, que ele chamou de sociedade do futuro. O mundo caminhava com uma segregação e com uma estigmatização da cor, ao passo que o Brasil era a síntese das três grandes raças existentes no mundo. Ele também é advogado do princípio da raça. E, portanto, esse mix é que seria o nosso grande elo de ligação com uma modernidade. A nossa modernidade era essa modernidade híbrida. E, portanto, nós éramos a síntese do que era um mundo novo. Então, portanto, o mundo, na opinião dele, não iria permanecer na perspectiva meramente caucasoide, ou meramente negroide, ou meramente mongoloide. Quer dizer, o mundo seria essa composição feita pelo processo dos cruzamentos dos sete mares. Quer dizer, o mundo se faria a partir desta relação de imbricamento e de bricolagem cultural e civilizacional. A partir desse processo, e discordando um pouco das teorias marxistas, ele vai colocar que esse elemento, ainda que pautado na escravidão, ele tem uma coisa nova, que é de uma nova sociabilidade. E essa sociabilidade se fez pelo processo de abrandamento das tensões, sobretudo porque ele vai advogar um princípio da sexualização, ainda que tenha sido feito pela força, mas a sujeita escravizada negra africana teria um processo de a relação afetiva que se faz com branco, porque ela tinha relações sexuais e ela conseguia desenvolver uma espécie de sentimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, a partir deste elemento, colocado como, por exemplo, como sexo, deste elemento também colocado pela permanência, pelo trânsito na Casa Grande dos sujeitos escravizados. Havia aqui no Brasil, especificamente, um processo muito novo, que ainda que ele não nega a escravidão, ele torna esse processo muito mais, digamos, romântico, do que propriamente dito. Então ele funda um mito da democracia racial, ao estabelecer que no Brasil não havia um problema especificamente racialista, mas um problema econômico. Então essa obra se transformou uma referência interpretativa do Brasil. Nós passamos a nos olhar não a partir do confronto, mas nós partimos a nos olhar a partir
da composição e do contato, né? Desse abrandamento de nossas tensões. Por ter sido a obra sociológica brasileira mais traduzida no mundo, o mundo também passou a chegar ao Brasil a partir dos olhos de Gilberto Freire. E professor, quais os benefícios e malefícios dessa obra hoje em dia? Quando chegou na década de 40, Florestan Fernandes, que é um outro intérprete, lança a mão de uma criticidade veemente à obra, porque ele diz que ele desconsidera a escravidão, ele desloca o problema da classe e coloca tudo do ponto de vista de uma sociabilidade afetiva, e que, portanto, isso seria um problema, porque ele adocicou os confrontos, e ele humaniza a escravidão, que não pode ser humanizada, na opinião de Florestan Fernandes, porque ela foi feita a partir do estupro, porque ela foi feita a partir do sangue, porque ela foi feita a partir da exclusão. Criticamente a Florestan Fernandes, aparecem os defensores do Gilberto Freire. Dentre eles, nós temos Darcy Ribeiro, que vai explicar que, diferentemente de uma perspectiva do Florestan Fernandes, que olhou a parte da luta de classe especificamente, o Darcy Ribeiro vai dizer que é um olhar enviesado, porque ele pensa a perspectiva do confronto, mas ele não pensou, aí já é a tua pergunta, com seus elementos positivos, que era o fato de que não havia especificamente no Brasil uma relação de tensão. Ou melhor, até havia tensão, mas nós conseguimos passar por esse processo evitando um ódio social que desembocou nas lutas interétnicas de guerras civis, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Guerra de Secessão, e depois com os conflitos pela emancipação da condição negra, cujo apartheid estava legalizado na Constituição Federal, né? Estava registrado. Então, o Darcy Ribeiro vai dizer que não ter essa sociedade de ódio era um elemento extremamente positivo, porque nós tínhamos uma propensão a resolver essas questões de uma forma muito mais tranquila do que especificamente nos Estados Unidos, onde você tinha especificamente um ódio generalizado e a conceituação de uma ideia de uma superioridade racial, né, dos brancos em relação aos negros. Então, sob a ótica do Gilberto Freire, que é retomada por Darcy Ribeiro, isso sim constitui um problema, que só pode ser resolvido do ponto de vista jurídico. Qual é a grande perversidade dessa teoria? É que ela escamoteou, na verdade, todo o processo de ocultamento do conflito colocado pela raça. Quando você olha por uma perspectiva de uma democracia racial, você nega o conflito. Então isso teria colaborado para nós não resolvermos efetivamente os nossos problemas racialistas e termos nos tornado uma sociedade extremamente cínica, uma sociedade em que, na verdade, a gente não conseguiu efetivamente enfrentar os nossos grandes problemas, porque nós evitamos o confronto. Então, qual é o lado positivo? O lado positivo é você não dissimular, aliás, você não estimular um ódio de classe. O que os críticos vão dizer que é esse elemento positivo, que no fundo ele é negativo, porque há pessoas que trabalham com a perspectiva de que é muito melhor você lidar diretamente com o confronto, em que as coisas não são jogadas para debaixo do tapete e, portanto, você pode lidar com o preconceito estabelecido e ter que lidar com ele do ponto de vista jurídico. Ou seja, cometeu um ato de racismo, você vai ser preso, vai ser julgado. Então, o que é positivo, dependendo da ótica, pode ser, na verdade, extremamente negativo. E o que é negativo pode ser visto sob uma ótica extremamente positiva. É você não ter uma sociedade de ódio. O que eu acho de negativo? É você ter o ocultamento do racismo, que ele é estrutural. Então, ele é perverso. Então, o que o senhor está falando é que a obra de Gilberto Freire trouxe para nós uma forma de lidar, como é que eu posso dizer? Sem confronto. Sem confronto, isso. Sem confronto. E na hora que você retira o confronto, você deixa especificamente de discutir
e de fazer reparações históricas. E isso é uma característica da alma freiriana. E quando você fala que aqui tem uma democracia racial, você está dizendo que nossos problemas são de origem econômica, que os nossos problemas não são de origem racial, quando na verdade são de origem racial. Então, a obra de Gilberto Freire trouxe um abrandamento dos nossos conflitos? Trouxe. Há quem positive isso? Sim. Há quem negativize isso? Sim. Porque, para muitas pessoas, seria melhor que ele não tivesse, na verdade, amenizado a violência estabelecida pela escravidão. Entendi. Professor, muito obrigado pela entrevista. Na verdade, uma aula, né? Imagina. Esse Ricardo quer falar alguma coisa? Ricardo? Eu quero recuperar as próprias palavras do Felipe, né? Eu sei que o professor Henrique é muito ocupado. Eu agradeço demais por ter todo esse carinho aqui com nós, alunos da UEMA.